Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar para vocês como economizar as ferramentas adequadas para iniciar no ramo de manutenção de celulares. Meu nome é Caio Souza e esse é o episódio número 6 da série do 0 a 10 mil. Esse vídeo serve para quem quer iniciar no ramo de reparo de celulares ou para quem já iniciou no ramo, mas ainda não equipou a bancada de serviços. Eu vejo muita gente aí com problemas na hora da escolha das ferramentas. Então, eu vou dizer para quem é esse vídeo e para quem não é esse vídeo. Esse vídeo é para quem está começando, pessoal, tá? Para quem já tem um certo nível já de experiência, para quem já está com a bancada montada, para quem já tem serviço, para quem já está na estrada, esse vídeo ele não serve, tá? A não ser que você queira rememorar os primeiros capítulos da sua história, que eu acho que não é o caso. Ninguém quer lembrar desse iniciozinho, que esse iniciozinho é cruel. Então, para quem serve esse vídeo? Se ele não serve para quem já está na estrada, ele serve para você, técnico iniciante, que ainda tem muitas dúvidas sobre como começar o seu negócio, ou você, aspirante a técnico, que também quer iniciar um negócio, que está pensando em fazer e de entrar para esse ramo, que está pensando em fazer disso a sua profissão, fazer uma história dentro do ramo de manutenção de celulares, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre quais os tipos de ferramenta que existem. A princípio nós temos ferramentas de extração, que são as ferramentas chaves de fenda, são as espátulas, são as paletas. Nós temos as ferramentas de fixação, que são as colas, os elásticos, os grampos. E temos as ferramentas de soldagem, que são as ferramentas que fazem a solda e a dessolda dos componentes dentro da placa ou de alguma subplaca, algum outro componente, um flex, alguma coisa, tá? E ainda tem as ferramentas de diagnóstico, que são as ferramentas utilizadas para você diagnosticar os defeitos que estão no aparelho, como fontes assimétricas, cabos multiteste, você tem câmeras infravermelho, você tem diversos outros ferramentas e equipamentos para poder fazer esse diagnóstico. Tem muitos outros, tá? Só que hoje nós vamos tratar do início. Existe uma diferença em 3 categorias que a gente pode chamar quando a gente está falando de ferramentas. No geral, a gíria da nossa profissão, a gente engloba tudo em ferramentas, mas quando a gente vai desmembrar, a gente desmembra em ferramentas, que são as ferramentas de extração, ferramentas de corte, ferramentas de fixação. Nós temos os equipamentos, tá? Que são as estações de retrabalho, as separadoras de LCD, as fontes assimétricas, os multímetros. Nós temos também os insumos, que são álcool isopropílico, cola, elástico, os panos que a gente utiliza para limpeza. Então as ferramentas elas são divididas nessas 3 grandes categorias. Esse conhecimento é importante por quê? Porque a maioria das pessoas que está começando, ela não tem muitos recursos para poder investir. E nem é interessante também ela investir muitos recursos nesse início, porque ela nem sabe direito o que ela vai fazer, para onde ela vai, em que ela vai se especializar. E a experiência dela não exige, e o nível também de dificuldade de reparo, não exige que você tenha ferramentas muito avançadas. Você tem que ter as ferramentas adequadas à sua utilização. Uma coisa importante é que esse vídeo vai te ajudar a ter economia. E essa economia ela pode te ajudar a investir em outras áreas importantes do seu negócio, tá? Por exemplo, você pode ajudar na sua propaganda inicial, pode ajudar na compra de acessórios, na compra de insumos, pode ajudar na melhoria do seu espaço físico se você trabalha em loja, também se você trabalha de casa em home office. Então você tem, quando sobra dinheiro, sobra caixa, e você pode também usar esse dinheiro que sobra para poder ter uma reserva de caixa para você cobrir eventuais perdas ou pagar despesas até o negócio ganhar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando ele fatura o suficiente para pagar as despesas, incluindo seu salário, ok? Então, muita gente acha que quanto mais ferramentas, mais equipada vai estar a bancada, tá? É um erro que muita gente comete. O cara pega,
chega no Mercado Livre, tá com dinheiro sobrando e vai e compra um monte de ferramenta. Vai no AliExpress, vai no Banggood, compra um monte de ferramenta. Eu não recomendo que faça isso no início, porque esse dinheiro é um dinheiro que não volta mais. Eu digo isso porque eu fui esse cara, tá? E eu perdi dinheiro com isso. E no início, quando eu estava começando, quando eu estava fazendo o curso, eu achava que tinha que ter todas as ferramentas aqui que o meu dinheiro podia comprar, que tinha que ter todas as ferramentas que estavam à minha disposição. Então, eu comprei muita coisa que até hoje, se eu pegar, eu tenho uma caixinha ali que até hoje essas ferramentas elas estão nessa caixinha guardada. E sem utilidade, elas não servem para nada. Muitas delas até prejudicaram meu trabalho, que elas não serviam para aquilo, tá? Então, as pessoas acham também que ferramenta boa é ferramenta cara. Não, só vou comprar as coisas da Quick, só vou comprar insumos e ferramentas da melhor qualidade. Não é bem assim. Você não precisa, a princípio, ter, por exemplo, uma fonte de bancada de 4 dígitos. Você não precisa, a princípio, ter um multímetro da Minipa na sua bancada, porque o que você vai fazer é simples. Não exige um equipamento mais avançado, não exige um equipamento mais rebuscado. Você precisa ter sempre base na simplicidade para você ter lucro. Porque você precisa fazer, o que você tem que focar em fazer um serviço excelente, tá? O seu arroz com feijão excelente, para você poder conquistar mais clientes, fazer mais receita. Então as suas ferramentas elas têm que ser suficientes para você fazer um bom serviço. Ponto. Não precisa mais do que isso, tá? Então, essa coisa de você comprar mais caro uma ferramenta porque você acha que isso vai trazer mais benefícios para você, isso aí é furada. Não vai nessa que isso aí é receita para jogar dinheiro fora, tá bom? E uma outra coisa também é que muita gente acha que chega no Mercado Livre e tá lá, kit de ferramentas, aí abre lá R$1.200, aí você tem lá grampo de tela, você tem ventosa para poder soltar a tela, você tem um monte de coisa, Esse não é o caminho, tá? O que eles fazem? Eles fazem esses kits para poder empurrar os materiais que eles não têm saído, os materiais que os técnicos mais experientes não compram. Aí eles pegam a galera que está começando, a galera que está chegando no ramo agora e empurram um monte de porcaria que não precisa, ok? Então não compre kits de ferramentas no Mercado Livre. E não é só no Mercado Livre, tá? Qualquer outro fornecedor. Mercado Livre, AliExpress, se tiver alguma loja, alguma casa de celular especializada aqui também, não faça isso porque isso é jogar dinheiro fora. A maioria das coisas que estão ali você não vai usar, tá? Uma outra coisa é a gente achar que pode comprar todas essas ferramentas em casas de ferramentas tradicionais. É um erro também, por quê? Ou você vai pecar por comprar uma ferramenta que ela não tem o tamanho adequado para você trabalhar no telefone, porque as fendas são muito pequenas, ou você vai pecar pela qualidade, ou muito superior ou muito inferior das chaves, por exemplo. Então sempre busque as casas especializadas de telefone, tá? Ou vendedores especializados pela internet, ou casas especializadas de venda de equipamentos para reparo de celulares em lojas físicas. Uma outra coisa também que a galera peca muito é quando você começa a ver tutorial. Aí você vai lá e você pega aqui, digita lá no YouTube Disassemble iPhone 13 Pro Max. Aí você vai lá, aí o cara tá lá com uma ventosa bonita pra caramba, ele vai lá, puxa com a ventosa. Aí tem uma chave super transada que ele vai lá, bota uma aqui, bota outra ali, aí puxa, empurra. Isso aí é tudo jogo de cena para poder ficar mais bonito o vídeo. A gente sabe que precisa das ferramentas necessárias de extração, a gente sabe que precisa das ferramentas adequadas da bancada para poder fazer o serviço, e nós sabemos também que ferramentas ajudam muito no nosso desempenho. Mas uma coisa é você ter as ferramentas necessárias, outra coisa é você florear o negócio. A não ser que você seja um youtuber também. Se você for youtuber também, aí você compra, faz bonitinho lá, primeiro você abre, aí depois você bota a ventosa e puxa, porque essas ventosas, por exemplo, já foi caso já quase de polícia para mim, entendeu? A gente bota o negócio lá e puxa, às vezes você puxa, a tela tá meio torta, ela sai ou muito forte, rasgando flex, ou ela sai quebrando. Então as ventosas elas têm
casos excepcionalíssimos para você usar. E era muito no início, quando a gente estava começando nesse ramo, a gente tinha essa cultura de que as ventosas elas eram uma ferramenta necessária que ia ajudar a gente a fazer o nosso serviço com mais assertividade. A galera da antiga usava muita ferramenta que não precisava. A gente foi aos poucos descobrindo que muita coisa vai na base do improviso. Deixa eu mostrar aqui um negócio aqui para vocês. Você sabe qual é a minha ferramenta preferida para tirar tela? Plástico de película. Essa é a minha ferramenta preferida no mundo todo para tirar tela. O meu técnico usa o plástico da cola Oca, que é uma cola que é a cola que você usa para recondicionar a tela. Esse daqui é o meu material preferido. Então, mas no início eu comprava espátula com uma espessura, espátula de outra, espátula disso, espátula daquilo. Hoje eu não uso mais nada além disso. Eu uso isso aqui e quando eu quero tirar trava pesada, que tem umas carcaças do K11, por exemplo, que tem trava pesada, eu uso essa ferramenta aqui para extrair. Basicamente, são minhas duas principais ferramentas para poder extrair tela e abrir telefone. Acreditem se quiserem. Então, conforme você vai pegando experiência, você vai entendendo que vale mais o resultado final do que basicamente o meio do caminho. Para você que está começando, quanto mais prático e mais econômico você for, mais chances de você tocar o teu negócio, de você manter a sua assistência viva, principalmente no início, que é difícil, porque você vai também ter prejuízo, porque você não tem habilidade ainda para fazer os reparos, então você vai errar, você vai precisar compensar o seu cliente pelos erros e você vai precisar ter caixa para isso. Então, o que você puder economizar vai ajudar você, tá? Então, qual é o primeiro passo para você definir, tá? Mas antes eu quero deixar aqui para você. Antes eu quero falar para vocês que essas dicas que eu vou dar para vocês eu não tive quando eu comecei lá em 2015, tá? Eu não tive essas dicas. Essas dicas nem no curso que eu fiz eles deram. No curso que eu fiz eles queriam me vender ferramentas que eu não precisava e eu não comprei. Mas eu comprei o tal kit lá do YouTube. E eles me deram uma relação de ferramentas lá que também tinha essas porcarias aí, tá? Então, o que eu tô falando aqui para vocês tem muito valor. Vai ajudar vocês a economizar, vai ajudar vocês a dar um passo mais longe, um passo mais estratégico rumo ao nosso objetivo, que é faturar 10 mil reais pelo menos por mês com manutenção de celulares. Então isso aqui é um bom passo para você começar. Você começa certo, começa com a ferramenta certa para poder fazer o trabalho, tá bom? Então o primeiro passo para você definir quais são as ferramentas adequadas é você definir os serviços que você vai fazer. No meu curso, por exemplo, eu não encorajo o aluno a poder começar soldando, mesmo porque hoje quando eu comecei em 2015, a maioria dos componentes simples de troca, que eram os que mais giravam, que era conector de carga, microfone, geralmente eles eram soldados na placa principal, na mainboard. Hoje não é mais assim. Hoje, 95% ou mais da composição dos telefones é placa principal e uma subplaca embaixo onde tem microfone e conector de carga. Então, de cada 10 serviços, de cada 100 serviços que você pegar hoje, 90 de conector de carga, 95 você não vai precisar ter habilidade de solda. Você pode simplesmente pegar a plaquinha, trocar e acabou, o serviço está pronto. Então, eu não encorajo o aluno a começar com solda, eu encorajo ele a começar a fazer solda depois, porque solda é um capítulo muito específico. Quando eu fiz o meu curso, eu fiz ele com solda. Só que eu errei muito, porque como o curso ele era um curso de uma semana, em uma semana não tem tempo para você aprender a abrir e fechar telefone, você pegar as manhas de abertura e fechamento, você pegar as manhas para retirar a tela, colocar touch. Então, quanto mais conteúdo tem o curso, mais fica pincelado, ou seja, mais fica raso o conteúdo. E a minha intenção é preparar de verdade o aluno para poder começar no ramo de manutenção de celulares e para poder faturar 10 mil reais por mês em até 90 dias. E para isso ele não precisa ser soldador, ele não precisa sacar de soldagem.
É mais fácil para ele, e inclusive no início ele vai cometer muito menos erros e levar muito menos prejuízo, porque solda é habilidade, mais investimento em equipamento, e no início, como a dinâmica dos celulares mudou, não é tão necessário assim, tá? Mas claro que para você poder avançar, você vai também ter esse curso, você também vai precisar fazer esse curso, assim como outros cursos, como reparo de placa, como recondicionamento de tela, a depender de para onde você quer ir, ok? Então, essa lista de celulares que eu vou mostrar, de ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é básica para você começar o diagnóstico básico e para você começar a substituição básica de peças, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter para você trocar celular, para você começar a trocar peça de celular, é o kit de chaves, tá? Aqui eu selecionei um kit de chaves mais manta, tá? Um kit de chaves mais manta. Esse kit de chaves, ele tem todas as chaves necessárias, tem duas pinças, ele tem aqui uma ferramenta de corte, uma espátula. Essa espátula aqui, na verdade, ela está colocada aqui de maneira, é o que eu falo, eles gostam de empurrar as coisas. Essa espátula aqui, geralmente ela é usada para você poder remover coisas mais pesadas. Para celular, as chances são que ela danifique. Essas duas ferramentas de extração aqui, elas são legais. Eu gosto de usar às vezes. Essas pinças aqui, no início, eu até conto para vocês que eu usava elas para poder extrair tela. Quebrei muita tela por causa disso, tá? Elas não servem. Mas elas servem para você soltar uma tampa, para você soltar uma carcaça. E um jogo de pinças, tá? Ela está no valor de R$ 69,44 mais R$ 16,08 do frete, ok? Então esse daqui é um kit de chaves que eu selecionei, tá? Ele tem Boa chave, pergunta. ele tem chaves aqui para você abrir iPhone, para você abrir Motorola, para você abrir o iPhone antigo e o novo, para você abrir Motorola, tá? Então você não precisa se preocupar que você vai ter chaves aqui para abrir todos os kits, tá bom? Aqui embaixo eu tenho um jogo de pinças que eu selecionei. Poxa, Caio, mas você acabou de mostrar um jogo de pinça lá em cima. Para que você está selecionando outro jogo de pinça aí embaixo? É o seguinte, essas pinças aqui, elas são de aço inox antiestático. Então, elas são pinças antiestáticas e elas têm, as pontas dela têm mais precisão. Aquelas pinças elas são muito ruins e a ponta delas é muito grossa. E para que servem as pinças? Elas servem para você pegar pequenos componentes e principalmente essa pequenininha aqui, ó, essa mais fininha aqui, ela serve para você soltar o cabinho da antena. Eu uso ela porque se você usar uma ferramenta bruta para soltar o cabinho de antena, as chances são que você vai romper, que ele é um cabo muito sensível e a solda dele é muito pequena, então se rompe com facilidade. É R$ 28,00 o kit, tá? Tá num preço muito bom, inclusive. Todas essas peças aqui por R$ 28,00. Só o frete está salgado, R$ 40,30. Mas elas saindo a R$ 68,00 ainda está muito barato. E nós temos as escovas antiestáticas. Por que antiestática? Porque como você limpa a peça e você faz fricção na placa, as chances são que você possa aumentar, gerar um acúmulo de eletricidade estática. O que a eletricidade estática faz? Ela pode queimar um componente da placa. E você sabe qual é a pior parte de quando você queima um componente da placa por estática? Que é mais difícil o diagnóstico, é mais difícil você ver o que aconteceu. Então, por isso que muitas vezes, para quem está começando ou para quem já começou, você vai escutar histórias de telefones que saem da oficina, bonzinho, você fez o serviço, entregou o serviço, saiu bonzinho da oficina, e volta uma semana depois o aparelho morto. E você não faz ideia do que tem acontecido para aquele aparelho morrer. Muitas vezes é pilantragem do cliente, mas muitas vezes também é estática. E a gente não sabe o porquê. E essas escovas aqui, elas diminuem o risco de você ter uma descarga de estática na sua placa, na placa que você está reparando. Então, o que acontece? Para que serve isso aqui? Para a limpeza da placa. A placa está com óxido, a placa está suja, carcaça suja. Ela serve para isso tudo, para você fazer uma limpeza, para você poder fazer o seu trabalho ou após você realizar algum trabalho. Ok? O preço dela é R$ 34,55 mais R$ 12,64 de frete.
vai dar aí 30, 46, 47 uns quebrados. O álcool isopropílico. Por que para manutenção de celulares é usado o álcool isopropílico? Porque o álcool isopropílico ele tem 99,8% de álcool e só 0,02% de outras substâncias. Talvez água, não posso dizer. Ou seja, ele é praticamente álcool puro. Porque se você colocar qualquer outro tipo de substância na placa, você pode contaminar a placa com algum cloreto, cloretos são sais, tá? Sais que tem o poder corrosivo, ou seja, a médio prazo você pode danificar a placa do cliente, ou mesmo gerar um curto induzido por contato com o líquido. Porque quando você tem, por exemplo, se você botar o álcool 70, ele tem 30% de composição de alguma coisa que não é álcool. Então essa composição ela pode sim gerar algum dano na placa, ela pode gerar um curto na placa. Então é importante você sempre usar álcool isopropílico. Ele é um pouco mais caro. Aqui, por exemplo, ele está R$18,50 com frete por R$15,80. Ok? Uma coisa importante, um pulo do gato que eu vou dar aqui, por exemplo, é que o álcool, o kit de chaves, as pinças, as escovas antistáticas, você tem que pedir ela de uma casa especializada. Mas o álcool isopropílico, você pode economizar esse dinheiro do frete comprando numa casa de produtos eletrônicos, ou mesmo numa casa especializada, num bazar, numa loja de material de construção, numa casa, no home center. Então, o álcool isopropílico você consegue achar ele num lugar que não seja especializado em aparelhos celulares. Separadora de LCD. Tá? O que é a separadora de LCD? Separadora de LCD é uma chapa, aqui essa região é uma chapa, onde você aplica 70 ou 100 graus de calor, a depender do tipo de tela que você tem, para você poder amolecer a cola e facilitar a abertura de telas, para poder fazer reparos em aparelhos que você tem que abrir ele pela tela. Tá? Então, quando eu comecei, eu fazia isso na sopradora. Só que a sopradora, ela não tem controle de calor. O mínimo da minha sopradora que eu comecei na época era uma FR, era 150 graus. Então, 150 graus para uma tela de IPS, você arrebenta a tela. Se for uma tela de OLED também, mas a tela de OLED ela resiste um pouco mais calor do que a de LCD, que é a famosa IPS. A tela de LCD resiste a 70 graus e a tela de OLED resiste a 100 graus na separadora. Com 150 graus você tem que ser muito habilidoso para não deixar chegar a essa temperatura durante o aquecimento. Sem contar que era um movimento manual onde você, como é que eu posso dizer, ele não era homogêneo. Ou seja, ele não aquecia todas as partes da tela por igual. Então, enquanto você estava aquecendo um lado, esfriava o outro. Aí você tinha com uma das mãos aquecer e com a outra vir tirando. Ou seja, era raiz total. A galera hoje está Nutella, tá? Eu também estou Nutella pra caramba, porque hoje eu só quero facilidade com ferramenta, não quero mais. Chega de dar duro, já foi bem difícil e hoje o que puder. E essas separadoras na época custavam papo aí de R$1.000. Hoje você encontra 340. Essa é frete grátis, tá? A qualidade ainda não é uma marca conhecida, mas você não precisa comprar uma separadora hoje da Oka Master, você não precisa comprar uma separadora de uma marca conhecida. A separadora ela só tem uma função, aquecer o seu aparelho, entendeu? Para você poder soltar. Então não tem necessidade de você pegar e gastar aí 700, 800 já na separadora. Eu mesmo aqui, para mim, eu uso o Meashu 999. Para mim, o meu técnico que faz recuperação de tela, não. Ele usa separadoras que têm mais qualidade. Mas por quê? Porque o trabalho dele é um trabalho que exige mais. Quando você chegar nesse nível, se você decidir fazer recuperação de telas, você vai perceber isso. Que você vai precisar de equipamentos melhores. Mas eu, por exemplo, aqui no meu dia a dia, como eu não faço recuperação de tela, eu faço microsoldagem, reparo em placa, troca de conector de carga, eu uso uma separadora simples que eleva. Chegou a 70 graus para LCD, tá beleza. Chegou a 100 graus, tá beleza. Se você quiser fazer um teste com um termômetro, você pode fazer. É a única coisa.
Quando é equipamento e tem um preço mais alto, o pulo do gato qual é? Você procurar esse equipamento na AliExpress, ok? Então aqui eu separei uma separadora para a gente ver na AliExpress. Ela é uma separadora de 7 polegadas, ela não é a mesma marca, eu não achei aquela marca para fazer um comparativo, tá? Mas olha só o preço dela, 276, 220 volts, essa coisa toda. A diferença de preço para outra, vamos ver aqui a diferença de preço para outra. A diferença de preço para outra, 276 para 340 são 64 reais de diferença. Olha, minha opinião, se você ficar esperando abrir a tua oficina de reparo de celulares, porque você comprou, você economizou aí 50 pratas, 70 pratas para poder trazer um negócio que vai demorar um mês a mais para chegar, talvez, ou 15 dias a mais, você está perdendo um custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Você pode estar recebendo em 15 dias, por exemplo, quantos clientes você pode receber? Se você botar 2 celulares por dia, em 15 dias você conserta 30 celulares. Você imagina com uma margem de lucro de 70 reais para cada celular. 70 vezes 20 dá 700, 1.400, 2.600 reais. Então, para você economizar às vezes 60, 70, 100 reais, não vale a pena. Quando você já tem o equipamento, está esperando um segundo equipamento, vale a pena você esperar. Ou quando isso não vai interferir diretamente no seu negócio, na chegada de clientes, no atendimento, quando não vai interferir no cumprimento dos seus prazos, aí vale a pena você esperar. Então, o importante, se a diferença for muito grande, por exemplo, se a separadora custasse 800 no Brasil e 200 lá, aí sim, talvez valesse a pena. Mas se você botar na ponta do lápis isso que eu falei, e se for certo que você vai ter esses 30 celulares para consertar em 15 dias, então, de forma nenhuma, vai valer a pena para você, ok? Então, a opção aqui é você pagar um pouquinho mais caro no Mercado Livre, pegar essa mercadoria mais barato e você já começar a desenvolver a tua função. Muita gente não acredita nisso, tá? Eu gosto de usar. Fica a critério de quem está começando. Meu conselho é para usar pulseira antistática, para evitar a eletricidade estática que passa do seu corpo para a peça, quando você está mexendo nela. Tem uma informação que eu vou até confirmar aqui, deixa eu ver aqui. Olha só, através de uma placa metálica colocada na mão de uma pessoa, que é possível visualizar as leituras da bioeletricidade, que variam de 5.000 a 20.000 volts eletrostáticos, tá? A fonte é do portaldaeducação.com.br. Ou seja, você tem 20.000 volts eletrostáticos para poder que passam no seu corpo. Então, poxa, você mexendo no aparelho que trabalha com potências de 1.8 volts, 0.8 volts, 4.2 volts, você ter no corpo. É claro que não 20.000 volts numa pancada só. Mas, pô, você pega isso e divide por 24 horas. 20.000 volts por 24 horas. Dividido por 24. São 833,33 volts por hora. Em algum momento nessa cruzada aí, o seu corpo vai desencadear uma voltagem que é acima do que o celular suporta. E você pode sim queimar o componente. Então, por isso que a pulseira eletrostática, estática de metal, ela pode ajudar você nisso. E ela é tão baratinha, R$ 25,90, e o frete 20,48 dá 45, não dá 50 reais a pulseira, e ajuda vocês a evitar prejuízos, a evitar como é que pode dizer, contato desnecessário, atrito desnecessário com o cliente, tá? E nós temos aqui também o multímetro, ok? O multímetro, o que faz o multímetro? O multímetro ele serve para você testar tensão de bateria, para você ver se está chegando os 4.2 volts no conector de carga, no conector de bateria. Ele serve para você fazer teste de condução reversa em conector de carga. Ele tem diversas utilidades, ok? A princípio você vai usar ele para testar uma bateria, você vai usar ele para ver se está chegando as tensões no conector de bateria, você vai usar ele para coisa pouca. Então, você não precisa de um multímetro muito avançado. Para que serve o multímetro muito avançado? Para quando você tem níveis de medição que tem que ser muito precisos e muito pequenos, como eu estava falando aqui há pouco.
0,8 volts, 1,2 volts. E você precisa realmente ter precisão nessas medidas, porque os desvios eles podem caracterizar ou não um defeito. Então, se você tiver um multímetro com uma margem de erro muito grande, esse multímetro sim, ele precisa ser bom por causa disso. Porque ele não pode ter uma margem de erro grande. Já esse que você vai medir 4,2, a maioria das medidas é 4,2, 3,7 na bateria, você não precisa ter muita precisão. Então, um multímetro de R$30 mais 10 aí de frete, R$39, e o pulo do gato de novo. Esse multímetro ele pode ser encontrado numa casa de eletrônica, numa loja de departamento, numa casa de material de construção, no home office, você encontra esses multímetros. Até no cabelô você encontra um multímetro desse. Para começar, tá ótimo. Para você tirar o dinheiro que você investiu, tá ótimo, tá perfeito. Não tem por que você comprar outro multímetro nessa altura do campeonato. Muita gente vai falar, não, compra um Minipa, não, compra um Fluke, não, vamos começar, não, isso é um investimento. Investimento é o necessário para você desempenhar bem a tua função. Esquece o resto, tá? Esquece o resto. Não deixa ninguém falar ao contrário para você. Aqui quem está falando para você é um cara que tem negócio, já tem 7 anos que tem oficina de reparo de celulares e já teve outros negócios. E a gente sabe que o simples é o melhor, o menos é mais nesse negócio. Nesse e na maioria dos negócios. Você tem que se concentrar em agradar o cliente. O resto, se você puder agradar o cliente com R$1, vale a pena. Porque às vezes o mesmo problema que você resolve com um multímetro de R$20, você vai resolver com um multímetro de 300. Então não vale a pena você investir nisso agora, nesse momento da tua carreira, tá? E por último, nós temos a fonte assimétrica de bancada. Eu confesso a vocês que essa fonte assimétrica, eu não conheço essa marca. Eu peguei a mais baratinha que tinha. Mesmo porque a segunda mais barata eu não recomendo, que é uma Yashun muito ruim. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Essa daqui eu não comprem essa fonte. Essa fonte é muito ruim. Então essa daqui evitem, tá? Ela queima muito rápido, ela tem até uma peça atrás dela. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Nem tem a foto da peça atrás. Mas ela tem uma peça atrás dela que até quando ela queima, troca. Mas, pô, você não vai precisar ter esse problema. Essa daqui eu já não sei se faz isso. Eu não achei muita reclamação dela, não. Então, de repente, é uma fonte que pode ter uma utilidade. E é o que eu falei para vocês. O que é a fonte? Você vai testar a placa do aparelho. Você vai conectar esses fios aqui, tá? Você vai conectar esses cabos aqui no conector de bateria do seu aparelho e vai ligar ele. Hoje em dia, ela nem tem muita utilidade mais para você. Você vai ter que fazer isso manualmente. Vai ter que pegar, encostar lá, vai ter que dar um jeitinho só com a fonte. Por quê? Porque hoje em dia a maioria das baterias elas são embutidas. Então, elas têm cabos com essa entrada, tá? Só que é o que eu falei. Você sabe quanto tempo eu demorei para ter um cabo desse? Eu demorei para ter um cabo desse aqui no mínimo 3 anos, tá? Ele tem as pontinhas, tá vendo? Ó, deixa eu ver se foca aqui. Ele tem umas pontinhas que você conecta. Ele é muito mais preciso, deixa o serviço muito mais tranquilo. E ele não é caro, é R$250. Para quem está começando, pode ser uma boa, pode facilitar a vida, mas eu não comprei. E não deixei de fazer serviço, não deixei de montar, de crescer no meu negócio por causa desse cabo. Eu não faria isso no início. No início eu jogaria nas 11, guardaria meu dinheiro para poder investir em coisas que possam chamar mais a atenção do cliente para dentro da loja. Então essa fonte é R$225 com frete grátis, R$225,96 para ser mais exato. Eu pesquisei na AliExpress, a fonte mais barata da AliExpress é R$500. E ainda tem o risco de você ser taxado quando ela entra, porque ela é pesada. E a Receita Federal, ela tende a considerar muito o peso do equipamento quando ele entra, mais do que o tamanho até. O tamanho também conta, mas o peso do equipamento conta muito mais. Então, mercadorias pesadas costumam ser taxadas, e a fonte assimétrica é uma mercadoria pesada. E se você for taxado, é 60% do valor do negócio, do item que você baixou. E ainda, se por acaso lá, o despachante lá botar um preço mais baixo do que o preço da mercadoria, eles ainda vão te multar em 100% do valor do que foi sonegado. Então,
Não vale a pena, às vezes, você optar pela importação nesse caso, tá? Aqui, nós tivemos um total de R$ 872,81 para todas essas peças, tá? No total do AG deu R$ 809,41, ou seja, 60 e poucos reais de diferença. Não vale, é muito pouca diferença para você deixar de começar a trabalhar, tá? Não vale a pena, é melhor você comprar tudo pelo Brasil mesmo. Agora, tem um esqueminha aí, tá? Tá tendo um papel, o papel tá aqui, se não me engano. Deixa eu ver. Eu esqueci de botar ali. De frete, foi R$ 115,46. Então tem um pulo do gato. A maioria dessas ferramentas, você pode comprar o óculos isopropílico, você pode comprar o multímetro, você pode comprar o óculos isopropílico e o multímetro no seu próprio bairro, na sua própria cidade. E o que é específico de casa de celular, você pode negociar, mandar uma mensagem para o cara do Mercado Livre lá, para o vendedor do Mercado Livre, e ver se ele tem tudo que você precisa. Se ele tiver tudo que você precisa, esse 115,46 de frete morre para 20, 30 reais. Você economiza mais 80 reais aí brincando. Então, olha só o total para você começar a consertar celular. R$ 809,04. Não, desculpe, R$ 872,81. É um investimento muito baixo por lucro muito alto que você vai ter, né? Eu falo sobre lucro em outro vídeo, ok? Sobre a lucratividade de uma oficina de reparo de celulares. Então você procura lá no YouTube ou procura no IGTV ou até mesmo no Facebook que você vai achar esse vídeo. Essas são as ferramentas para você começar o seu trabalho. Tinha uma que eu esqueci de listar, que eu não estou lembrando agora, eu não vou lembrar, depois eu boto nos comentários, nos comentários do vídeo, depois que eu postar o vídeo, ok? Se você quiser esse documento com os links para você poder pesquisar, para você poder negociar, manda uma mensagem no direct para mim que eu mando esse link para vocês. Ou manda uma mensagem pelo YouTube ou pelo Facebook, que eu mando esse documento para vocês. Com esse documento fica mais fácil. Vocês podem pegar esses modelos, inclusive, e ficar pesquisando na internet para achar preços melhores, isentos de frete, para poder negociar com os fornecedores, para poder ver equipamentos similares de repente, para poder pesquisar se esse é o melhor equipamento para você, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito a vocês, tá? Eu desejo para vocês aí sucesso, um abraço.